Boa noite, pessoal. Nós vamos começar hoje a ver a viabilidade econômica financeira matematicamente. Então, vou terminar, inclusive, com alguns cálculos e algumas coisas para vocês aprenderem a calcular o valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo. Isso é extremamente importante da área financeira, que se usa também na engenharia. Então, vamos começar vendo como isso se coloca e quais as ferramentas que o engenheiro usa. Primeiro, o cronograma físico-financeiro. O cronograma ele tem o orçamento e os prazos. Vocês veem aqui orçamento e prazo. Então ele planeja os custos de acordo com uma etapa física. Então ele indica prazos e gastos a ser executados em todas as fases do projeto. Basicamente, essa ferramenta é uma ferramenta essencial para vocês utilizarem. Olha como é que funciona. O cronograma físico-financeiro, ele apresenta o escopo, o custo e o tempo. Então vocês veem aqui em vermelho o escopo, o custo, o tempo. A fundação, a concretagem, a alvenaria, o acabamento, os valores do escopo, o custo desse escopo, distribuídos ao longo de um tempo. É basicamente isso, ele apresenta os 3 dados. Isso é que a gente chama de cronograma físico-financeiro. Outra forma de apresentar esse cronograma seria eu colocar o tempo em percentual e os valores aqui, por itens aqui. Então eu teria a instalação do canteiro de obra, a movimentação de terra, as fundações, a estrutura, as paredes, painéis, o piso interno, a pintura, as esquadrias, as instalações, elétrica e hidráulica, a limpeza e o total. E aqui, ia percentual desse total que eu ia distribuindo ao longo de um tempo. Pode ser por semana, como esse outro dado aqui, o custo direto que vai incorrer, os serviços estão aqui, serviços iniciais, instalações, forro de revestimento, piso, pintura, marcenaria, limpeza e o total. São 2 formas de apresentar, ou por semana ou mensalmente do cronograma. São umas ferramentas da administração que a gente usa na engenharia e ela serve. O que ela serve? Para quê? Elas controlam a mobilização de recursos e como a gente aloca esse recurso ao longo de um tempo. Então nós temos aqui, no começo o recurso cresce no primeiro terço, 1/3 da obra. Depois ele se mantém, mais ou menos metade do tempo, e depois no sexto ele vai descendo ao longo de um tempo. Então os recursos vão seguindo um patamar de alocação. A capitalização composta. A capitalização composta é a forma como a gente agrega esse valor ao longo do tempo. Então nós temos o montante igual ao capital principal, 1 mais I elevado à 9ª potência. É potenciação aqui. 1 mais I na N. Então se eu tenho um valor para ser resgatado em 6 meses, uma aplicação de 10 mil hoje, a 2,5, eu vou ter um montante final de 10 mil, 1 mais 0,025, porque eu tenho 2,5 dividido por 100, na 6ª potência, 11.596. Então, qualquer valor hoje, eu posso, sabendo o total e o montante, eu posso capitalizar. Como é que isso é feito? Isso é feito por causa do juro composto que nós usamos. O juro, se eu tiver um empréstimo, por exemplo, 10 mil resgatado em 3 anos, a juro de 10%, eu tenho 10 mil, a 3 elevado à 3ª potência, menos 1 dá 3.310. Capital mais o juro mais o principal. O montante de 3 anos seria 3.310 mais os 10 mil, 13. Então, 10 mil hoje equivale a 13.310 em 3 anos a 10% de juro. Rentabilidade. O conceito de rentabilidade é um dos conceitos mais importantes por causa da taxa mínima de atratividade. Dessa taxa mínima aqui, taxa mínima de atratividade. O que é isso, pessoal? A taxa mínima de atratividade é aquilo que a rentabilidade equivale a uma rentabilidade de aplicações e de pouco risco do mercado. Então, que aplicações nós temos de pouco risco no mercado? Você tem a poupança que está pagando menos que a inflação. Você tem investimentos no Tesouro Direto
que estão dando um pouquinho mais do que a TR. Você tem ações. O mercado acionário agora com a Covid caiu um pouco. Você tem o dólar como rentabilidade. Eu posso comprar dólar e deixar guardado, aplicar em dólar. Então eu teria essa rentabilidade também, que ele está subindo, muita gente está aplicando. Você tem o ouro. Cada uma delas dá um valor de juro. O que é taxa mínima? É um valor que seja maior do que isso que você acha que é garantido. Então quando você faz uma obra, você arrisca. É o risco do empresário. Ele arrisca. Quando ele está arriscando, ele está deixando aquele valor porque ele acha que vai ganhar mais, porque a taxa de rentabilidade mínima dele será maior. Então, por exemplo, se eu tiver uma letra de câmbio que garante uma rentabilidade de 2,5% ao mês e uma proposta de um outro investimento em ações, só será mais atrativa se proporcionar um rendimento maior. O que a gente procura como empresário é lucro. Então, eu tenho que ter uma taxa maior de rentabilidade para poder calcular. Então, por exemplo, se no mercado a letra de câmbio está dando 2,5, eu tenho que ganhar 2,6. Senão, eu vou para aquele... Por que eu vou arriscar ganhar 2,5? Arriscar com 2 para ganhar 2,6 se eu ganharia 2,5? Então, o empresário, ele mede se vale a pena investir numa obra ou não, baseado na rentabilidade que ele ganha, ou na taxa mínima de atratividade que ele estima. O método valor presente. O método valor presente é o que considera essa taxa mínima de atratividade. Se ele for positivo, ou seja, igual a zero, é atrativo, porque está te dando a rentabilidade que você espera. O que der maior que isso é lucro. Essa é a ideia. Então, por exemplo, eu tenho o valor presente mais o juro. Se eu tiver R$1.000 de valor presente a uma taxa de juros de 10% ao ano, e eu quiser saber isso em um ano, por exemplo, no primeiro ano, eu teria o valor presente dos R$1.000, 1 mais 0,10 vezes 1, R$1.100, que eu ganharia 10% sobre os 1.000 no primeiro ano. O valor total seria o valor presente mais os juros que eu ganhei. Esse é o conceito básico da ideia. Imagine uma proposta assim, ó. Se eu tiver investir 10.000 hoje para receber 2.000 anuais nos próximos 2 anos. 10.000 hoje no tempo zero, 10.000 no tempo zero, 2.000 anuais nos próximos 10 anos. Olhe como é que funciona. 10.000 no tempo zero, o investimento de 10.000, a taxa mínima de 10%, aqui está 10%, 10% de investimento, 2.000 nos próximos 10 anos. Esse valor, se eu for somando, vai dar 2.289,13. Na HP12, a gente utiliza uma calculadora HP12. Eu vou abrir aqui uma HP12 para vocês verem como é que ela funciona. Disse para vocês, a HP12 está aqui, ó. A HP12, eu posso ter ela no celular, então não tem problema, você pode fazer esse cálculo da HP12 aqui. Esse cálculo da HP12 é feito assim, ó. Eu pego os 10.000, CHS, que é o que transforma ele em negativo, e sempre o primeiro valor é GCFO. GCFO, é só procurar no alto da HP12. Aqui, ó. No alto da HP12. GCFO. E aperto o G, o CFO, e tenho o valor. Se os 2.000 GCFJ, 10 GNJ, 10i FNPV. A gente usa a tecla G e a tecla F. Pronto, vou ter 2.289,13, que são os valores. Aqui eles estão no Excel, que está no Excel, aqui está na HP12. No Excel, igual VPL, todos esses valores, mais A2 e HP12. Essa é a ideia. O que não pode esquecer quem fizer no Excel, que tem aqui, ó, mais A2 que é negativo, o investimento vai ser negativo. Então, usar no Excel assim, sempre mais o valor negativo do A2, que tem que ser somado para o Excel. Na HP12, a gente pode usar também as teclas de cima. Por exemplo, um valor simples. Eu tenho R$1.000, daqui a 5 anos a taxa de desconto 10%. 10%
essa que está escrito aqui, taxa de desconto, é a TMA, taxa mínima de atratividade, 10%, 5 anos, R$ 1.000 de valor futuro, aperto a tecla valor presente, 620,92. Ótimo. Agora vamos ver um probleminha básico. Uma empresa do setor de garrafa térmica está pensando em lançar uma nova garrafa térmica. O investimento é 100 mil. A previsão de venda é 10 mil garrafas. Não esqueçam isso. A previsão de vendas é que orienta tudo. É 10 mil. A um preço de 10%. Então eu vou ter uma receita de 10 mil vezes 10. Os custos fixos são em 20 mil. Em 20 mil, que eu vou ter de custos fixos, e o custo variável de 4 por garrafa. Ao final de 3 meses, a empresa venderá a linha por 30 mil. 20 mil, aqui por mês não está errado. 20 mil são custo fixo total, pessoal, é ao longo do período. Aqui, ó, ao longo do período. A previsão de venda, eu espero uma TMA de 20,94. Então eu faço assim, ó. Eu tenho um investimento de 100 mil, a receita vai ser os 10 mil vezes os $10, dá 100 mil por mês. Os custos variáveis são 10 mil a $4, dá 40 mil por mês. E os custos fixos totais, 20 mil. Custo fixo total, 20 mil. Custo fixo total, 20 mil. Ali em cima ficou errado, ficou o mês. O custo fixo não é o mês. Ele é total, ele é fixo, ele se mantém 20 mil. Vai dar 5 mil por cada mês. São 4 meses. 5 mil. O valor residual ao final do período são 30 mil. 20,94 é a TMA, divido ela por 100, vou ter 0,2094. E nessa TMA eu vou ensinar para vocês como fazer isso matematicamente sem usar a HP12. Então nós vamos agora fazer matematicamente, não usando HP12, usando qualquer calculadora. Tem uma calculadorinha de relógio ou até a mão dá para fazer. Vamos lá. Primeiro eu tenho que montar o fluxo de caixa. Montar a ideia da história que está aqui, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Eu preciso montar isso daqui. Como que eu vou montar? Eu vou colocar a receita em cima, 100 mil cada mês, 100 mil, 100 mil cada ano. Ó, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 4 meses, ó. Os 4 meses, 100 mil, 100 mil, 0, 100 mil que eu estou colocando. 30 mil eu vendendo, residual. Eu vendia o empreendimento, 30 mil. Então no último mês eu vou ter os 100 mil mais os 30 mil. 45 mil, porque eu tenho 40 mil de custo variável, que está no mesmo tempo, 40 mil de custo variável. E os 20 mil aqui, 5 mil nos 4 anos, dividindo em 4 anos. Os 5 mil, custo fixo total de 20 mil, dividido em 4 anos. Isso me dá 45 mil. Se eu diminuir 100 do 45, eu vou ter 55 mil. 100 do 45, 55. 100 do 45, 55. 130 do 45, 85 mil. Então, eu vou ter a seguinte situação. 55, 55, 55, 85 no quarto período. Então eu tenho, matematicamente, o 100 mil continua lá embaixo, hein? Calculo primeiro tudo que é de receita que vai entrar. E vou trazer tudo para o tempo zero para poder igualar um menos o outro, um menos o outro. Então eu trago tudo para o tempo zero matematicamente e igualo um menos o outro. O 55, 1 mais o I, a taxa de atratividade, 0,2094, elevado a 1, 45,400. O 55 elevado a 1 mais I, elevado à segunda potência, 37, dividindo, 37,604. O 55 mais a taxa mínima de atratividade elevada à terceira potência, 31. E o último ano, que tinha mais os 30 mil, dá 85 mil, elevado à quarta potência. 1 mais I, 1 mais a TMA, elevado à quarta. Daqui, ó,
85 mil, 2,1339. Somo os valores de entrada, 153.906,73. E diminuo da saída, que está os 100 mil. As entradas menos a saída. A saída, que está os 100 mil. Vou ter, então, um VPL de 53.906,73 maior que zero. O projeto é viável. É assim que a gente faz um projeto de investimento.